Ninguém jamais o havia desafiado, até que um gesto simples virou seu mundo do avesso. Ela não tinha luxo, mas carregava uma força que nenhum dinheiro podia dobrar. Entre silêncios, promessas e verdades inesperadas, dois caminhos opostos se cruzaram. E foi no meio da tempestade que os dois descobriram o que realmente não tem preço. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Tudo naquela noite era feito de brilho. Não o brilho genuíno que emana da alegria pura, mas um cintilar artificial polido e caro, que refletia nas taças de cristal e nos sorrisos plásticos dos convidados. O som delicado do tilintar de gelo e vidro, a música suave preenchendo o ar com melodias que se perdiam na indiferença, e as palavras esvaziadas de verdade que flutuavam entre conversas ensaiadas como bolhas de sabão prontas para estourar. Era o cenário perfeito para a encenação de uma vida que, de tão perfeita, parecia irreal. No centro de tudo, ele, Bernardo Albuquerque, um nome que ecoava poder e uma fortuna que parecia infindável, caminhava pelo salão com a desenvoltura de quem domina cada centímetro do espaço, cada olhar. Acreditava, com uma convicção quase divina, que nada lhe era negado, nem mesmo o tempo, que ele comprava em agendas lotadas, nem o afeto, que adquiria em trocas de favores e presentes luxuosos, nem o silêncio, que impunha com a força de sua influência. Tudo era transacionado com o mesmo gesto com que se joga um dado sobre a mesa. Um movimento calculado, certo de que a vitória era sempre garantida. A vida para Bernardo era um jogo de cartas marcadas e ele sempre tinha o as na manga. Então ela, Clara. Ela não pertencia àquele universo de brilho forçado. Andava entre as mesas com passos leves, quase etéreos, equilibrando bandejas firmes com uma destreza que vinha de anos de trabalho árduo. O uniforme discreto, o cabelo, preso em um coque simples, e nos olhos uma calma profunda que não pedia desculpas por existir ou por estar ali, servindo. Era uma presença silenciosa, mas inegavelmente real, um contraste gritante com a opulência ao redor. Ela via os convidados, mas não os julgava, apenas cumpria sua função com uma dignidade inabalável. Bernardo, acostumado a ter todos os seus desejos atendidos com um aceno, notou-a, não pela beleza óbvia, mas pela quietude que a envolvia, uma espécie de aura de intocabilidade em meio ao caos da festa. Aproximou-se, com a segurança de quem está prestes a fazer um pedido que será prontamente atendido. Esperava obediência, talvez um sorriso de gratidão pela atenção que lhe dedicava. Mas o que ouviu foi algo que jamais imaginou ouvir. Uma recusa, clara, firme, sem hesitação. Um não, que não soava como desafio, mas como um limite inegociável, uma barreira invisível que ele não podia transpor com dinheiro ou poder. Aquilo o desmontou. Não era apenas uma resposta. Era um espelho, e naquele reflexo Bernardo viu um homem vazio de sentido, um rei sem reino, cujas coroas e joias não podiam comprar o que realmente importava. O desejo de dominá-la, de fazê-la ceder à sua vontade, logo virou uma obsessão por compreendê-la. Quis saber quem era aquela mulher que, sem joias, sem fama e sem medo, o encarava com a verdade cravada no olhar. Uma verdade que ele nunca havia encontrado em seu próprio mundo de aparências. Recusa de Clara reverberou na mente de Bernardo, muito depois que a festa se dissolveu, em um eco distante de risos e brindes. Ele estava acostumado a ter portas abertas, a ver olhares de admiração ou, no mínimo, de respeito. Mas os olhos dela não continham admiração nem respeito, apenas uma serenidade inabalável, como um lago intocado. Aquilo o desarmou de uma forma que anos de negociações milionárias jamais conseguiram. Aquele não era um desafio, mas um limite, e ele, que sempre soube como derrubar barreiras, se viu diante de uma que parecia feita de algo mais forte que concreto: integridade. A curiosidade inicialmente era quase um incômodo, uma pedra no sapato de sua rotina perfeitamente orquestrada. Quem era aquela mulher? O que a fazia tão imune ao seu charme, à sua influência? Ele, que se considerava um leitor experiente de almas,
não conseguia decifrar Clara. Decidiu então que a decifraria, não com a intenção de dominá-la, mas de entender a fonte daquela força silenciosa. Na manhã seguinte, em vez de seguir para o escritório e suas reuniões habituais, Bernardo pegou seu carro e a seguiu. Viu-a sair de um pequeno prédio antigo, com a fachada descascada, no coração de um bairro que ele só conhecia de nome, e ainda assim, um nome que associava a notícias de jornais sobre problemas sociais, não a residências. Ela caminhava apressada com uma mochila nas costas e uma sacola de feira nas mãos. Os passos leves, mas decididos, como se cada movimento fosse um propósito. Ele a seguiu por ruas movimentadas, onde o cheiro de pão fresco se misturava ao de frutas maduras e ao burburinho de vozes que falavam alto, sem a preocupação com a etiqueta que regia seu próprio mundo. Observou-a entrar em um ônibus lotado, espremendo-se entre passageiros de todas as idades, com uma paciência que ele jamais imaginaria possuir. Bernardo, que nunca havia pisado em um transporte público, sentiu um estranho choque de realidade. Era um mundo feito de filas longas, de esperas, de pequenas batalhas diárias que ele nem sabia que existiam. Clara desceu em um ponto próximo a um mercado popular. Ali, ele a viu interagir com os feirantes, trocando sorrisos e palavras gentis, pechinchando com um bom humor que parecia genuíno. Ela não comprava os produtos mais caros, mas os mais frescos, os que estavam em oferta, com uma atenção aos detalhes que revelava a importância de cada centavo. Bernardo, que comprava o que queria sem olhar o preço, percebeu a diferença entre o consumo e a necessidade, entre o capricho e a sobrevivência. Aquele mundo, feito de gentileza gratuita, de abraços sinceros entre vizinhos, de promessas que, mesmo difíceis, eram cumpridas, começou a desvelar-se diante de seus olhos. Ele viu a humanidade em sua forma mais crua e bela, algo que ele nunca comprara, porque nunca soubera que estava à venda, ou melhor, que era oferecida livremente, sem preço. E ali, entre as barracas do mercado, entre as vozes de quem vive com pouco e oferece muito, Bernardo começou a sentir o peso de sua própria existência, vazia de um sentido que não fosse o acúmulo. A observação se transformou em uma busca, por aproximação, mas Bernardo sabia que não poderia simplesmente aparecer com um buquê de flores ou um convite para um jantar caro. Aquele mundo não funcionava assim, e Clara, ele percebera, não era o tipo de mulher que se impressionava, com gestos grandiosos. Ele começou a frequentar a feira, a aparecer nos mesmos horários em que ela ia, a comprar frutas na mesma barraca, fingindo um interesse genuíno por produtos orgânicos, algo que, até então, nunca havia sequer considerado. Clara o notou. Não era difícil. Um homem com a postura de Bernardo, mesmo vestido de forma mais casual, destoava completamente daquele ambiente. Seus olhos, antes tão calmos, agora carregavam uma desconfiança velada. Ela conhecia o tipo, os que olham de cima, os que veem as pessoas como projetos ou curiosidades, os que encantam com gestos grandiosos e somem ao primeiro sinal de esforço. Já havia visto muitos deles. Homens que se aproximavam com promessas vazias, que ofereciam um vislumbre de um mundo diferente, apenas para desaparecerem quando a realidade se mostrava menos glamurosa. Ele tentou uma conversa casual sobre o preço do tomate, depois sobre a qualidade das verduras. Ela respondia com monossílabos, os olhos sempre atentos, mas a postura fechada. Não havia hostilidade, apenas uma barreira impenetrável de cautela. Bernardo, acostumado a ter as pessoas se curvando à sua presença, sentiu uma frustração inédita. Mas, estranhamente, essa frustração não o fez desistir, apenas alimentou sua determinação. Havia algo diferente em sua insistência. Não era arrogante, não era invasiva. Era uma presença discreta, quase respeitosa, que se manifestava em pequenos gestos, um sorriso contido, um aceno de cabeça, uma espera paciente. Ele a viu ajudando uma senhora a carregar as sacolas e se ofereceu para ajudar também, sem alardear. Ela o olhou surpresa, mas aceitou a ajuda silenciosa. Em outra ocasião, ele a encontrou sob uma chuva repentina.
e ofereceu seu guarda-chuva, sem pedir nada em troca. Clara hesitou, mas a intensidade da chuva a fez aceitar. Caminharam juntos por alguns quarteirões, sob o mesmo guarda-chuva, em um silêncio que pela primeira vez não era tenso, mas quase confortável. Aos poucos, muito aos poucos, ela baixou a guarda, não com facilidade, mas com uma cautela que era quase palpável. As respostas se tornaram frases curtas, os olhares menos desconfiados. Ela ainda mantinha uma distância, uma reserva, mas a porta não estava mais completamente fechada. Bernardo sentia que, a cada pequeno avanço, estava descobrindo algo mais profundo sobre si mesmo do que sobre ela. Aquela aproximação, tão diferente de tudo que ele já havia vivido, estava o transformando, revelando camadas de sua própria humanidade que ele nem sabia que existiam. A cautela de Clara era como uma muralha antiga, construída tijolo por tijolo com as decepções e as desilusões da vida. Mas a insistência silenciosa de Bernardo, desprovida de qualquer artifício ou pompa, começou a erodi-la. Ele não tentava impressioná-la com sua riqueza, nem com seu status. Apenas estava ali, presente, com uma curiosidade genuína que Clara nunca havia encontrado em alguém de seu mundo. As conversas, antes monossilábicas, ganharam mais fôlego, abordando temas simples do cotidiano, sem a necessidade de preencher cada silêncio. Um dia, o céu desabou. Uma chuva torrencial, daquelas que chegam de repente e não dão trégua, pegou-os de surpresa. Ambos estavam em um pequeno café, perto da feira, onde Bernardo havia se acostumado a tomar seu café da manhã, sempre esperando a chance de vê-la. A tempestade os trancou sob o mesmo teto, transformando o breve encontro em uma espera forçada. O café, com suas mesas de madeira rústica e o cheiro de café coado, era um refúgio acolhedor. As horas se arrastavam e a chuva não dava sinais de diminuir. A conversa, antes leve, começou a aprofundar-se. Bernardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se à vontade para ser vulnerável. Ele falou sobre a falência iminente de um de seus maiores investimentos, um segredo que guardava as 7 chaves, temendo a repercussão em seu império. Falou da traição de um sócio de longa data que o havia deixado à beira do abismo financeiro e emocional. E falou do medo, um medo que ele, o homem que tudo controlava, jamais admitiria em voz alta. O medo de perder tudo, de ser um fracasso. Suas palavras eram um rio represado que, finalmente, encontrava uma fenda para fluir. Clara o ouvia com uma atenção silenciosa, sem julgamento, apenas com a empatia de quem conhece a dor. Quando ele terminou, o silêncio preencheu o espaço, mas não era um silêncio vazio, era um silêncio de compreensão. Então ela começou a falar. Falou da perda de seu pai, cedo demais, e da responsabilidade que assumiu sobre a família ainda muito jovem. Falou da força que teve que encontrar para sobreviver, para manter a casa, para cuidar de sua mãe e irmãos. Falou das noites em claro, dos trabalhos exaustivos, da resiliência que a vida a obrigou a ter. Suas verdades eram sussurradas, mas carregavam o peso de uma vida de lutas e superações. Naquela sala aquecida por uma lareira improvisada do café, as máscaras caíram. Ele, o homem de poder, revelou sua fragilidade. Ela, a mulher de força, mostrou suas cicatrizes. E no meio de tudo, uma aproximação silenciosa, feita de olhares longos que se encontravam e de verdades sussurradas que preenchiam o ar. A chuva lá fora parecia lavar o mundo, enquanto lá dentro, uma nova conexão nascia, despojada de brilho artificial e construída sobre a rocha da vulnerabilidade mútua. O ar no pequeno café estava denso com as confissões recém-reveladas. As palavras de Bernardo sobre sua falência e traição, e as de Clara sobre perda e sobrevivência, criaram uma intimidade que nenhuma festa luxuosa ou negociação de milhões poderia forjar. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas carregado de uma compreensão mútua, um reconhecimento de almas que, apesar de virem de mundos tão distintos, encontravam um ponto de conexão na vulnerabilidade. Bernardo olhou para Clara e, pela primeira vez, não viu a garçonete, a mulher da feira ou a figura enigmática que o havia desafiado.
Viu apenas Clara, com seus olhos profundos que pareciam conter a sabedoria de uma vida inteira, e uma força que ele, em sua bolha de privilégios, nunca havia precisado desenvolver. Ele estendeu a mão, quase instintivamente, e tocou a dela, que repousava sobre a mesa. O toque foi leve, um reconhecimento silencioso da ponte que acabara de ser construída entre eles. A chuva lá fora continuava a cair, criando uma trilha sonora suave para o momento. A luz do fim de tarde, filtrada pelas janelas embaçadas do café, lançava um brilho âmbar sobre eles. A atmosfera era de um calor aconchegante, um contraste com a tempestade que assolava a cidade. Lentamente, quase sem perceber, os rostos se aproximaram. Os olhos de Bernardo procuraram os de Clara, buscando permissão, uma confirmação silenciosa de que aquele passo era bem-vindo. Ela não se afastou, não desviou o olhar. Havia uma hesitação, sim, mas também uma curiosidade, um desejo latente que se misturava à cautela. O beijo quase aconteceu, os lábios estavam a um fio de distância, a respiração de um se misturava à do outro. O coração de Bernardo batia descompassado, uma sensação que ele não experimentava há anos, talvez nunca. O de Clara, embora mais contido, também acelerou, reconhecendo a intensidade daquele quase. Era um momento suspenso no tempo, carregado de expectativa e de uma promessa não dita. Mas o quase foi suficiente para deixar marcas. Um barulho na porta do café. Um cliente que finalmente ousou enfrentar a chuva quebrou o feitiço. Eles se afastaram abruptamente, como se tivessem sido pegos em flagrante. Um rubor subiu ao rosto de Clara, e Bernardo sentiu uma pontada de frustração, mas também de uma estranha gratidão. Aquele quase beijo havia selado algo, um entendimento que ia além das palavras. Era a prova de que a conexão era real, palpável, e que o desejo não era unilateral. Naquela noite a chuva finalmente deu uma trégua. Eles saíram do café. A despedida foi breve, quase formal, mas carregada de um significado implícito. Clara partiu no dia seguinte, para seu trabalho, para sua rotina, para seu mundo. Bernardo permaneceu, silencioso, olhando o vazio onde ela estivera, sentindo o eco daquele quase em cada fibra de seu ser. Pela primeira vez, ele não tentou convencê-la com promessas, nem com a força de sua presença. Preferiu mudar. Aquele quase havia sido um catalisador, uma revelação de que o que ele buscava não podia ser comprado, mas construído, transformado. O quase beijo no café, sob a chuva torrencial, deixou Bernardo em um estado de efervescência silenciosa. Ele voltou para sua cobertura luxuosa, mas o ambiente que antes lhe trazia conforto agora parecia sufocante. As paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, antes um símbolo de seu poder, agora pareciam uma barreira, isolando-o de um mundo real que ele mal começava a vislumbrar. Aquele encontro com Clara e as verdades que foram trocadas haviam desnudado sua alma de uma forma que ele não esperava. Nos dias que se seguiram, Bernardo tentou retomar sua rotina, mas tudo parecia sem cor, sem propósito. As reuniões de negócios, antes seu campo de batalha e sua fonte de adrenalina, agora soavam vazias. Os jantares de gala, antes seu palco de exibição, pareciam uma farsa. Ele se pegava pensando em Clara, não como um desafio a ser vencido, mas como um enigma a ser compreendido, uma força a ser admirada. A imagem dela, com a calma nos olhos e a dignidade em cada gesto, não o abandonava. Ele voltou ao bairro dela, não para segui-la, mas para sentir o pulso daquele lugar que ela chamava de lar. Visitou o mercado, o café, as ruas movimentadas. Mas Clara não estava lá. Os feirantes com quem ele já havia trocado algumas palavras disseram que ela não aparecia há dias. Uma vizinha que ele havia visto Clara cumprimentar com carinho comentou com um olhar preocupado que Clara havia sumido de repente. A ausência dela o atingiu com uma força inesperada. Não era apenas a falta de uma presença, mas a ausência de uma verdade que ele havia encontrado nela. A preocupação começou a corroê-lo. Algo estava errado. Clara não era de desaparecer sem deixar rastros. Ele sabia que ela era a rocha, de sua família, a responsável, a que sempre estava lá.
Bernardo começou a investigar. Usou seus contatos, sua rede de informações, não para fins de negócios, mas para algo que nunca havia feito antes: encontrar alguém por pura preocupação. Descobriu que a mãe de Clara, Dona Lúcia, estava doente. A doença, que havia sido controlada por um tempo, tinha voltado com mais força. E Clara, em um ato de amor e desespero, havia optado por sumir. Não para fugir, mas para não ser um peso, para não arrastar as pessoas que amava para o turbilhão de sua dor. Ela havia se isolado, levando a mãe para um lugar simples, longe dos olhares, para enfrentar a batalha em silêncio. A revelação foi um golpe para Bernardo. Aquele ato de Clara, de se sacrificar para proteger, de carregar um fardo tão pesado sozinha, apenas a fez parecer ainda mais extraordinária. Ele sentiu uma urgência, uma necessidade de encontrá-la, não para provar nada a si mesmo, mas para estar ali, para oferecer o que ela nunca havia pedido: apoio. E pela primeira vez, ele não pensou em dinheiro, em poder ou em qualquer tipo de transação. Pensou apenas em humanidade. A informação sobre a doença de Dona Lúcia e o isolamento de Clara atingiu Bernardo como um raio. A imagem da mulher forte e resiliente que ele conhecera no café, revelando suas cicatrizes, agora ganhava um novo e doloroso contorno. Ele sentiu uma pontada de culpa por sua própria vida de facilidades, enquanto Clara enfrentava uma batalha tão solitária. A urgência de encontrá-la não era mais uma curiosidade, mas uma necessidade premente, um desejo de estender a mão a alguém que nunca havia pedido ajuda. Usando seus recursos, Bernardo mobilizou sua equipe de forma discreta. Não queria alarde, nem que a busca parecesse uma invasão. Apenas precisava de um endereço, de um rastro que o levasse até ela. A tarefa se mostrou mais difícil do que o esperado. Clara havia se isolado em um pequeno vilarejo no interior, um lugar esquecido pelo tempo, onde a comunicação era precária e a privacidade um valor inegociável. Ela havia se escondido bem, protegendo sua mãe e sua dor de um mundo que, ela sabia, nem sempre era gentil. Após dias de busca incessante, com sua equipe quase desistindo, um nome surgiu: Recanto da Esperança. Um sítio simples, quase ermo, que servia como uma espécie de refúgio para pessoas que buscavam tranquilidade e anonimato. Era lá que Clara e Dona Lúcia estavam. Bernardo não hesitou. Deixou para trás a cidade, o luxo, os compromissos inadiáveis e dirigiu por horas, atravessando estradas de terra sob um sol escaldante, em direção àquele lugar distante. Ao chegar, o cenário era de uma simplicidade que contrastava drasticamente com seu cotidiano. Uma casinha de madeira, um pequeno jardim, o cheiro de mato e terra molhada. Não havia brilho artificial ali, apenas a luz natural do sol e a quietude do campo. Ele a viu no quintal, sentada em um banco de madeira, com a cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso de uma preocupação que ele podia sentir à distância. Ela estava mais magra, os traços marcados pelo cansaço, mas ainda assim emanava uma força silenciosa. Bernardo se aproximou devagar, hesitante, sem saber como seria recebido. O som de seus passos na grama seca fez Clara levantar a cabeça. Seus olhos, antes calmos, arregalaram-se em surpresa, depois em uma mistura de espanto e talvez um lampejo de esperança. Ele não disse nada, apenas a olhou, com uma sinceridade que ela nunca havia visto em seu olhar. Clara, que sempre se viu forte e independente, sentiu uma onda de emoção. Aquele homem, de um mundo tão diferente, havia atravessado barreiras para encontrá-la não por interesse, mas por algo que parecia genuíno, e naquele momento, a muralha que ela havia construído em torno de si começou a desmoronar por completo. Silêncio entre eles no pequeno quintal do Recanto da Esperança era carregado de todas as palavras não ditas, de todas as emoções contidas. Clara o olhava com uma mistura de incredulidade e alívio, como se a visão de Bernardo fosse um oásis em meio ao seu deserto particular. As lágrimas que ela havia se recusado a derramar por tanto tempo começaram a brotar, rolando silenciosamente pelo seu rosto marcado pelo cansaço. Ela não chorava de tristeza, mas de uma exaustão profunda e da inesperada sensação de não estar mais sozinha.
Bernardo, ao vê-la tão vulnerável, sentiu o coração apertar. Ele se ajoelhou à sua frente, sem se importar com a terra ou a poeira, e estendeu a mão não para tocá-la, mas para oferecer um lenço limpo que tirou do bolso. Clara, ele disse a voz suave, quase um sussurro. Eu vim assim que soube. Como está sua mãe? Como você está? Sua voz não tinha a autoridade de um empresário, mas a preocupação genuína de um amigo, de alguém que se importava. Ela pegou o lenço, enxugando as lágrimas, e finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Ela está lutando, Bernardo. Os médicos dizem que é grave. E eu não sei mais o que fazer. Tentei de tudo, mas os recursos, eles são limitados. A confissão brotou dela como uma torrente, a barreira de sua independência e força se desfazendo diante da presença dele. Ela contou sobre as noites sem dormir, a busca por tratamentos alternativos, a angústia de ver a mãe definhar e a impotência de não poder fazer mais. Bernardo a ouvia com atenção, seu olhar fixo nela, absorvendo cada palavra, cada tremor, em sua voz. Ele não ofereceu soluções imediatas nem promessas vazias, apenas a escutou, permitindo que ela desabafasse o peso que carregava. Quando ela terminou, ele segurou suas mãos, um gesto firme e reconfortante. Clara, ele disse, com uma convicção que a acalmou. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu posso ajudar. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de estar aqui, de usar os recursos que tenho para o que realmente importa. Ele falou sobre médicos especialistas, sobre hospitais que ele conhecia, sobre a possibilidade de oferecer a Dona Lúcia o melhor tratamento possível. Não como uma caridade, mas como um gesto de parceria, de alguém que se importava profundamente. Clara o olhou e viu nos olhos dele não a arrogância do poder, mas a humildade de quem havia aprendido a valorizar o que realmente importava. Naquele momento, a muralha de desconfiança que a separava do mundo de Bernardo desmoronou completamente. Ela sentiu uma onda de gratidão e, mais do que isso, uma esperança renovada. Ele não era apenas o homem que a havia procurado. Era o homem que a havia encontrado em sua maior fragilidade e que estava ali para oferecer não uma saída, mas um caminho a ser trilhado juntos. A oferta de Bernardo não foi apenas um alívio financeiro, mas um bálsamo para a alma exausta de Clara. Era a primeira vez em muito tempo que ela sentia o peso de suas responsabilidades ser compartilhado, a primeira vez que alguém de fora de seu círculo íntimo demonstrava uma preocupação tão genuína. A gratidão se misturava a uma nova e complexa emoção que ela ainda não conseguia nomear, mas que aquecia seu peito. Nos dias que se seguiram, Bernardo agiu com uma eficiência e discrição impressionantes. Ele mobilizou sua equipe médica particular, organizou a transferência de Dona Lúcia para um hospital de ponta na capital e garantiu que ela recebesse os melhores cuidados possíveis. Clara o acompanhou em cada etapa, testemunhando a transformação de seu mundo. As consultas, os exames, os tratamentos, tudo foi orquestrado com uma precisão que a deixava admirada. Bernardo não apenas providenciava os recursos. Ele estava presente, perguntando aos médicos, confortando Dona Lúcia e, acima de tudo, apoiando Clara. A presença dele no hospital, um ambiente tão diferente de seu escritório ou de sua cobertura, era um testemunho de sua mudança. Ele não usava ternos caros, mas roupas casuais, e sua postura era de um homem preocupado, não de um magnata. Passava horas na sala de espera, ao lado de Clara, compartilhando cafés mornos e silêncios confortáveis. Eles conversavam sobre a mãe dela, sobre as esperanças e os medos, mas também sobre coisas banais, sobre a vida, sobre sonhos. A cada dia, a barreira entre seus mundos parecia diminuir um pouco mais. Dona Lúcia, embora fraca, percebeu a presença de Bernardo e a mudança que ele trouxe. Seus olhos, antes opacos pela dor, ganhavam um brilho de esperança. Ela via o carinho com que Bernardo olhava para Clara e a forma como a filha, antes tão sobrecarregada, agora parecia respirar mais leve. Em um de seus momentos de lucidez, ela segurou a mão de Bernardo e, com um sorriso fraco, disse:
Obrigada, meu filho. Você trouxe a luz de volta para minha Clara. As palavras da mãe de Clara atingiram Bernardo de uma forma profunda, confirmando que seu gesto não era apenas uma ajuda, mas algo que transcendia o material. Aos poucos, com o tratamento intensivo e a dedicação de todos, a saúde de Dona Lúcia começou a mostrar sinais de melhora. A recuperação seria longa e exigiria paciência, mas a esperança, que havia se esvaído, estava de volta. Clara sentia um alívio imenso e, com ele, uma gratidão ainda maior por Bernardo. Ele não apenas salvou sua mãe, ele a salvou de si mesma, da solidão esmagadora que a consumia. Naquele hospital, em meio à fragilidade da vida, eles construíram algo sólido e verdadeiro. Uma conexão que havia nascido da vulnerabilidade e se fortalecia a cada dia. A melhora de Dona Lúcia, ainda que gradual, trouxe um novo fôlego para Clara e para o ambiente ao redor delas. As visitas ao hospital se tornaram menos tensas, permeadas por conversas mais leves e até alguns sorrisos. Bernardo continuava presente, não como um visitante, mas como parte daquele pequeno núcleo de esperança. Ele trazia livros para Dona Lúcia, contava histórias engraçadas do seu dia e fazia questão de que Clara se alimentasse e descansasse, cuidando dela com uma solicitude que a comovia profundamente. A presença constante de Bernardo no hospital não passou despercebida pelos funcionários e pelos outros pacientes. Muitos o reconheciam, sussurrando sobre o magnata que havia trocado as salas de reuniões por um quarto de hospital. Mas ele parecia alheio aos olhares e comentários, focado apenas em Clara e em Dona Lúcia. Essa indiferença ao seu status, essa genuína preocupação desarmava Clara a cada dia. Ela via um homem diferente do que a mídia retratava. Um homem que havia encontrado um novo propósito, longe dos holofotes. Um dia, enquanto Dona Lúcia dormia tranquilamente, Clara e Bernardo estavam sentados no pequeno jardim do hospital, sob a sombra de uma árvore frondosa. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas, criando um jogo de luz e sombra no chão. Clara, com um suspiro de alívio, virou-se para ele. "Eu não sei como te agradecer, Bernardo", ela disse, a voz embargada. Você fez mais do que eu poderia sonhar. Salvou minha mãe e me deu de volta a esperança." Bernardo segurou a mão dela, o toque suave e firme. "Não há o que agradecer, Clara. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. E, para ser honesto, você me deu muito mais do que eu te dei." Ele fez uma pausa olhando para o horizonte. "Minha vida antes de você era uma corrida sem fim. Eu colecionava sucessos, mas me sentia vazio. Você me mostrou o que realmente importa. A importância da conexão humana, da vulnerabilidade, da verdadeira força que vem de dentro." Ele continuou, a voz mais baixa, quase confidencial. "A falência que mencionei, ela se concretizou. Perdi uma parte significativa do meu patrimônio e a confiança de alguns que eu considerava amigos. Mas estranhamente não sinto o desespero que imaginei que sentiria, porque no meio de tudo isso eu encontrei algo muito mais valioso." Ele olhou para ela, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Eu encontrei você, Clara, e através de você encontrei uma parte de mim que eu nem sabia que estava perdida." As palavras dele pairaram no ar, carregadas de um significado profundo. Clara sentiu um calor se espalhar pelo peito. Não era apenas gratidão, mas algo mais, um sentimento que havia crescido silenciosamente entre eles, alimentado por desafios e verdades compartilhadas. O beijo que quase aconteceu no café agora parecia uma promessa que finalmente poderia ser cumprida. Naquele jardim sob o sol poente, o futuro parecia se desdobrar diante deles, não como um caminho predefinido, mas como uma jornada a ser construída juntos, passo a passo, com a força de uma conexão que havia nascido da adversidade e florescia na esperança. As palavras de Bernardo ressoaram no ar, um eco de sinceridade que preencheu o espaço entre eles no jardim do hospital. Clara sentiu o coração bater mais forte, uma mistura de surpresa e uma emoção avassaladora. A vulnerabilidade dele, a confissão de suas perdas e a revelação de seus sentimentos
desarmaram qualquer resquício de ceticismo que ainda pudesse existir nela. Ele não era mais o magnata inatingível, mas um homem que havia sido quebrado e, no processo, encontrado uma nova verdade. Ela olhou para ele, seus olhos marejados não de tristeza, mas de uma profunda compreensão. Bernardo, ela começou, a voz um pouco trêmula. Eu também encontrei algo que eu não sabia que estava procurando. Ela não precisou dizer mais. O olhar dela, a forma como sua mão se apertou na dele, transmitia tudo. O quase beijo do café, que havia ficado suspenso no tempo, finalmente encontrou seu momento. Lentamente, como se o mundo ao redor tivesse parado, Bernardo se inclinou. Seus olhos, antes tão cheios de uma determinação fria, agora brilhavam com uma ternura que Clara nunca imaginou ver. Os lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, mas que logo se aprofundou, carregado de todo o alívio, a gratidão e a esperança que haviam se acumulado entre eles. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de uma conexão profunda, de duas almas que se reconheciam e se aceitavam em suas fragilidades e forças. Era um beijo de promessa, de um futuro a ser construído em bases sólidas, longe dos brilhos e das falsidades do passado. Com o passar dos dias, Dona Lúcia recebeu alta do hospital. A recuperação seria em casa, mas a melhora era notável. Bernardo providenciou um enfermeiro particular e adaptou a casa de Clara para garantir o conforto e a segurança da mãe dela. Ele não se afastou. Ao contrário, sua presença se tornou uma constante reconfortante. As noites no Recanto da Esperança haviam sido um divisor de águas, e agora, no bairro de Clara, ele se sentia mais em casa do que em sua própria cobertura vazia. A falência de sua empresa, embora um golpe duro, foi tratada por Bernardo com uma serenidade que surpreendia a todos, inclusive a si mesmo. Ele havia perdido milhões, sim, mas ganhara algo imensurável. As notícias sobre seu declínio financeiro se espalhavam pela mídia, mas ele estava alheio, focado em Clara e em Dona Lúcia, e em um novo projeto que começava a germinar em sua mente, algo que unisse a simplicidade e a autenticidade que ele havia encontrado no mundo de Clara com a sua própria capacidade de inovar. Clara, por sua vez, via Bernardo não como o empresário falido, mas como o homem que havia se despojado de tudo para encontrar a si mesmo. A força dele não vinha mais do dinheiro, mas de uma resiliência recém-descoberta e de um propósito que ia além do material. Eles passavam horas conversando, planejando um futuro que não se baseava em fortunas, mas em valores compartilhados, em construir algo juntos, com as próprias mãos e com a força de uma conexão que havia florescido na adversidade. O luxo havia dado lugar à simplicidade, à ambição ao propósito, e a solidão à promessa de um amor real e duradouro. A vida de Bernardo, antes um turbilhão de compromissos e ostentação, agora se desenrolava em um ritmo mais calmo e significativo. Ele havia se mudado temporariamente para um apartamento mais modesto no mesmo bairro de Clara, vendendo sua cobertura e alguns de seus bens mais luxuosos para cobrir dívidas e investir no novo caminho que estava traçando. A transição foi surpreendentemente libertadora. Ele trocou os ternos sob medida por jeans e camisetas e as reuniões de alto escalão por tardes na casa de Clara, ajudando Dona Lúcia com a fisioterapia ou simplesmente conversando com ela sobre o passado. Clara observava essa transformação com admiração. O Bernardo que ela conhecia agora era mais leve, mais acessível e incrivelmente mais feliz. Ele não falava mais sobre fusões e aquisições, mas sobre ideias, sobre a comunidade e sobre como poderia usar sua experiência para criar algo com impacto real. O novo projeto que ele mencionara começou a tomar forma em suas conversas. Ele sonhava em criar um centro de apoio e capacitação para pequenas empresas e artesãos locais, um lugar onde a experiência em gestão e marketing pudesse ser compartilhada para fortalecer a economia do bairro. A ideia entusiasmou Clara. Ela, que sempre valorizou o trabalho manual e a autenticidade, via no projeto de Bernardo uma forma de unir seus mundos.
Eles passavam horas desenhando planos, discutindo estratégias e visitando espaços vazios no bairro que poderiam ser transformados. A energia entre eles era palpável, uma sinergia que ia além do romance, mergulhando na parceria e no propósito compartilhado. Dona Lúcia, sentada na sala, observava-os com um sorriso no rosto, sentindo a alegria e a esperança que emanavam daquele jovem casal. Sua recuperação, impulsionada pelo ambiente de carinho e pela presença constante de Bernardo, progredia de forma notável. Os antigos amigos de Bernardo, aqueles que o haviam abandonado após a falência, começaram a reaparecer, curiosos sobre sua nova vida. Alguns com pena, outros com um certo desdém. Mas Bernardo os recebia com uma calma inabalável. Ele não precisava mais da validação deles. Seu valor não era medido por sua conta bancária, mas pela profundidade de suas conexões e pelo impacto que ele agora buscava ter. Um dia, enquanto caminhavam de mãos dadas pela feira do bairro, Clara e Bernardo pararam em uma barraca de flores. O cheiro de jasmins e rosas preenchia o ar. Clara, com um sorriso, virou-se para ele. "Quem diria, Bernardo?" ela disse, apertando sua mão. "O homem que um dia quis comprar meu café, agora está aqui, planejando construir um futuro comigo neste mesmo bairro." Bernardo a beijou suavemente na testa. "E eu não trocaria isso por todas as fortunas do mundo, Clara. Porque o que construímos aqui juntos é impagável." Aquele beijo, no meio do burburinho da feira, sob o sol da manhã, selava não apenas um amor, mas a promessa de uma vida nova, baseada em valores autênticos, em parceria e na alegria de encontrar o verdadeiro lar um no outro. O passado de luxo e solidão de Bernardo estava definitivamente para trás, e o futuro, com Clara ao seu lado, parecia mais brilhante e significativo do que ele jamais sonhara. O projeto de Bernardo e Clara, batizado de Ninho de Ideias, começou a tomar forma com uma energia contagiante. Eles alugaram um antigo galpão abandonado no coração do bairro, um espaço que outrora fora uma pequena fábrica e que agora respirava o cheiro de poeira e promessa. Com a ajuda de alguns vizinhos e amigos que se voluntariaram, eles começaram a reformar o local, transformando-o em um centro vibrante. Bernardo, com sua visão estratégica, e Clara, com seu olhar para o detalhe e a autenticidade, formavam uma dupla imbatível. As manhãs eram preenchidas com reuniões com artesãos locais, pequenos comerciantes e empreendedores que sonhavam em expandir seus negócios, mas não tinham o conhecimento ou os recursos. Bernardo, com a humildade de quem havia aprendido a lição, compartilhava sua expertise em finanças, marketing e gestão. Clara, por sua vez, organizava workshops de design, embalagem e atendimento ao cliente, incentivando a valorização dos produtos feitos à mão e a conexão com a comunidade. O Ninho de Ideias rapidamente se tornou um ponto de encontro, um caldeirão de criatividade e colaboração. A vida de Bernardo, antes solitária e focada em números, agora era rica em interações humanas. Ele se via discutindo a melhor forma de expor geleias caseiras ou como um artesão de cerâmica poderia otimizar sua produção. A cada pequena vitória dos empreendedores que eles apoiavam, Bernardo sentia uma satisfação que o dinheiro jamais havia proporcionado. Clara, ao seu lado, irradiava uma felicidade que ele nunca vira nela antes, uma alegria que vinha de ver sua comunidade prosperar. A relação deles se aprofundava a cada dia. As longas horas de trabalho no galpão, as refeições simples na casa de Clara, os passeios noturnos pelo bairro, tudo contribuía para solidificar o amor que havia nascido da adversidade. Eles aprendiam um com o outro. Bernardo, a simplicidade e a beleza das pequenas coisas. Clara, a visão e a capacidade de transformar sonhos em realidade. Não havia mais a necessidade de grandes gestos ou luxos. A maior riqueza estava na companhia, um do outro, na cumplicidade e no apoio mútuo. Dona Lúcia, com sua saúde cada vez mais robusta, era a maior incentivadora do casal. Sentada em sua poltrona, ela ouvia atentamente os planos deles, oferecendo conselhos sábios e um olhar de aprovação. "Vocês dois nasceram para isso", ela costumava dizer com um sorriso.
para construir algo juntos com amor e propósito. Um dia, durante a inauguração informal do Ninho de Ideias, com o galpão cheio de produtos locais, risadas e música, Bernardo parou por um instante e observou Clara, que conversava animadamente com uma artesã. Ela estava radiante, com os olhos brilhando de orgulho e paixão. Ele se aproximou, a abraçou por trás e sussurrou em seu ouvido: "Eu te amo, Clara, mais do que qualquer coisa que eu já tive ou sonhei ter." Ela se virou, os olhos marejados, e o beijou. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas a certeza de que haviam encontrado seu verdadeiro lugar no mundo, juntos, construindo um futuro que era de fato impagável. O Ninho de Ideias floresceu, tornando-se um verdadeiro ponto de referência no bairro. O antigo galpão, antes empoeirado e esquecido, agora pulsava com vida, cheiro de café fresco, madeira recém-cortada e a doce fragrância de sabonetes artesanais. As prateleiras, antes vazias, estavam repletas de produtos únicos, joias feitas à mão, roupas com tecidos sustentáveis, pães caseiros e obras de arte que contavam histórias. O sucesso do centro não era medido apenas em vendas, mas na transformação que operava na vida das pessoas. Empreendedores que antes vendiam seus produtos de porta em porta, agora tinham um espaço digno, com mentoria e uma rede de apoio. Clara e Bernardo eram o coração do projeto. As manhãs começavam cedo, com o cheiro de café e a lista de tarefas do dia. Bernardo, com sua mente estratégica, estava sempre buscando novas parcerias e formas de expandir o alcance do Ninho. Ele havia redescoberto o prazer de construir, não impérios financeiros, mas comunidades. Clara, com sua paixão por cada detalhe e seu dom para conectar pessoas, era a alma do lugar. Ela organizava feiras temáticas, palestras sobre sustentabilidade e oficinas criativas, transformando o Ninho em um polo cultural. A vida pessoal deles se entrelaçava perfeitamente com o trabalho. As discussões sobre o projeto muitas vezes se estendiam para a mesa de jantar na casa de Clara, com Dona Lúcia participando ativamente, oferecendo suas próprias ideias e sabedoria. A saúde de Dona Lúcia havia melhorado consideravelmente, e ela irradiava uma alegria serena ao ver a filha e Bernardo tão felizes e realizados. Ela era a testemunha silenciosa do amor que crescia e amadurecia a cada dia. Um dia, enquanto finalizavam os preparativos para uma grande feira de primavera, um jornalista de um importante jornal da capital apareceu no Ninho de Ideias. Ele havia ouvido falar do projeto e da surpreendente história de Bernardo, o magnata que havia trocado o luxo pela simplicidade e pelo propósito. Durante a entrevista, Bernardo falou com paixão sobre a importância de investir nas pessoas, no talento local e na construção de comunidades. Ele não se esquivou de sua falência, mas a apresentou como um catalisador para uma vida mais autêntica e significativa. Clara, ao seu lado, observava-o com orgulho. Ele não era mais o homem que ela havia confrontado no café, nem o empresário arrogante que a mídia pintava. Ele era Bernardo, seu parceiro, seu amor, o homem que havia encontrado a verdadeira riqueza em um propósito maior. Ao final da entrevista, o jornalista perguntou a Bernardo o que ele considerava seu maior sucesso. Bernardo olhou para Clara, que sorriu para ele com os olhos cheios de carinho. "Meu maior sucesso", ele respondeu, com a voz firme e um brilho nos olhos, "não está em nenhum balanço financeiro ou em qualquer império que eu tenha construído. Está aqui, neste lugar, e na vida que construí ao lado da mulher que amo." As palavras de Bernardo foram publicadas no dia seguinte, e a matéria, intitulada "O Magnata que Encontrou a Riqueza na Comunidade", se espalhou, inspirando muitos. Mas para Clara e Bernardo, o verdadeiro sucesso era o dia a dia, a cumplicidade, o riso de Dona Lúcia e a certeza de que, juntos, eles estavam construindo não apenas um negócio, mas um legado de esperança e transformação, um tijolo de cada vez. O luxo havia se dissipado, mas a abundância de amor e propósito era infinita. O sucesso do Ninho de Ideias superou todas as expectativas.
A matéria no jornal havia atraído a atenção de outras cidades e até mesmo de investidores sociais, que se interessavam pelo modelo de negócio comunitário. Bernardo e Clara, no entanto, mantinham os pés no chão, focados em fortalecer as bases do projeto e em garantir que o crescimento fosse sustentável e alinhado aos valores que os guiavam. Eles implementaram novos programas de capacitação, expandiram a área de exposição e até começaram a organizar pequenos eventos culturais que atraíam pessoas de todas as partes da cidade para o bairro. A vida deles era um testemunho vivo de que o propósito e a conexão humana podiam gerar uma riqueza muito mais profunda do que qualquer fortuna material. As manhãs no ninho eram sempre vibrantes, com a dupla trabalhando lado a lado, resolvendo desafios e celebrando cada pequena conquista dos empreendedores. As tardes, muitas vezes, terminavam com um café na casa de Clara, onde Dona Lúcia os esperava com um sorriso e histórias do dia. A recuperação dela era um milagre diário, e a alegria em seus olhos, ao ver a felicidade da filha, era a maior recompensa para Clara e Bernardo. A cada dia, o amor entre Clara e Bernardo se solidificava. Eles não eram apenas parceiros de trabalho, mas almas gêmeas que haviam encontrado um no outro um refúgio e um lar. As conversas noturnas eram repletas de sonhos compartilhados, risadas e um silêncio confortável que dizia mais do que 1000 palavras. A ideia de um futuro juntos, um futuro que não era mais uma possibilidade distante, mas uma certeza palpável, pairava no ar. Em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto caminhavam pelo parque do bairro, um lugar que havia se tornado um de seus refúgios favoritos, Bernardo parou sob uma árvore antiga, cujos galhos se estendiam como braços acolhedores. Ele se virou para Clara, segurando suas mãos. O olhar dele era de uma ternura profunda, e Clara sentiu o coração acelerar. Clara, ele começou, a voz um pouco embargada pela emoção. Nossa jornada tem sido extraordinária. Eu perdi tudo o que achava que era importante e encontrei algo infinitamente mais valioso. Encontrei um propósito, um lar, e encontrei você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel de diamante extravagante, mas uma joia simples e elegante, com uma pequena pedra que parecia capturar a luz do sol. Você me ensinou o que é amar de verdade, o que é construir algo com alma. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, sem nosso ninho, sem a Dona Lúcia, sem este bairro que se tornou nosso lar. Ele se ajoelhou, sem se importar com os poucos transeuntes que passavam. Clara, você me daria a honra de ser minha esposa? De construirmos juntos não apenas um projeto, mas uma vida inteira baseada em tudo o que aprendemos e em todo o amor que nos une? As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Aquele momento, tão simples e tão grandioso, era a culminação de uma história que começou com um mal-entendido e floresceu em um amor verdadeiro. Ela se inclinou puxando-o para um abraço apertado. Sim, Bernardo, 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu, sob a sombra daquela árvore, selou a promessa de um futuro que seria, de fato, a maior e mais valiosa construção de suas vidas. A notícia do noivado de Clara e Bernardo espalhou-se pelo bairro como uma brisa quente de verão, trazendo consigo uma onda de alegria e celebração. Não seria um casamento suntuoso, como os que Bernardo costumava frequentar em sua vida anterior, mas uma união que refletiria a essência de quem eles haviam se tornado, simples, autêntica e profundamente enraizada na comunidade. O ninho de ideias se transformou no centro dos preparativos. Os artesãos e pequenos empreendedores que eles haviam ajudado se voluntariaram para contribuir com seus talentos. O padeiro do bairro prometeu um bolo de casamento com o sabor da infância. A florista local ofereceu arranjos com flores campestres e uma costureira talentosa se encarregou do vestido de Clara. Um modelo elegante e discreto feito com tecidos naturais. Bernardo, por sua vez, coordenava os detalhes práticos com a mesma dedicação que antes aplicava a grandes negócios, mas agora com um sorriso genuíno no rosto. Dona Lúcia, com a saúde cada vez mais firme, estava radiante. Ela ajudava Clara a escolher os pequenos detalhes, compartilhava histórias de seu próprio casamento
e irradiava uma felicidade que contagiava a todos. Ver a filha tão feliz, ao lado de um homem que a amava e a valorizava por quem ela era a realização de um sonho. O dia do casamento chegou, um sábado ensolarado e de céu azul. A cerimônia seria no pequeno jardim da igreja do bairro, um local charmoso e acolhedor. O ninho de ideias estava fechado para o dia, pois todos os colaboradores e amigos estavam lá para celebrar. A atmosfera era de pura alegria e afeto. Não havia convidados da antiga vida de Bernardo, exceto por alguns poucos que haviam permanecido leais e que agora viam nele um homem transformado. Clara caminhou pelo corredor improvisado no jardim, com Dona Lúcia ao seu lado, seus olhos brilhando de emoção. Ela usava uma coroa de flores simples nos cabelos e um sorriso que iluminava o ambiente. Bernardo a esperava no altar improvisado, seus olhos fixos nela. Um misto de admiração e amor profundo. Ele sentia que cada passo que ela dava era um passo em direção ao seu verdadeiro lar. Os votos foram simples, mas carregados de significado. Eles falaram sobre a jornada que os uniu, sobre as lições aprendidas, sobre a importância da resiliência e do amor que floresceu na adversidade. Bernardo prometeu a Clara não um império de riquezas, mas um império de momentos, de propósitos compartilhados e de um amor que seria o alicerce de tudo. Clara prometeu a ele uma vida de cumplicidade, de risadas e de uma parceria que os faria crescer juntos, dia após dia. Após a cerimônia, a festa foi no próprio ninho de ideias. O galpão estava decorado com luzes pisca-pisca, flores e as cores vibrantes dos produtos artesanais. A música era alegre, a comida deliciosa e feita com carinho pelos vizinhos e amigos. Não havia luxo, mas havia abundância de carinho, de risadas e de uma celebração genuína da vida e do amor. No meio da festa, Bernardo e Clara dançaram, rodeados por seus amigos e pela comunidade que haviam construído. Ele a girou e ela riu, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Aquele dia não era apenas a celebração de um casamento, mas a prova viva de que a verdadeira riqueza não estava no que se possuía, mas no que se construía com o coração, na conexão com as pessoas e na coragem de seguir um novo caminho, guiado pelo amor e pelo propósito. O passado de Bernardo era uma lembrança distante, e o futuro, ao lado de Clara, era um presente contínuo de felicidade e significado. Os meses que se seguiram ao casamento de Clara e Bernardo foram preenchidos com uma felicidade serena e uma produtividade vibrante. A vida de casados se integrou de forma natural e harmoniosa à rotina do ninho de ideias. Eles continuavam a acordar cedo, mas agora o cheiro de café na cozinha da pequena casa de Clara era acompanhado por risadas e planos para o dia. As manhãs, no centro de apoio, eram um turbilhão de atividades. Reuniões com novos artesãos, sessões de mentoria com pequenos empreendedores e a organização de eventos que atraíam cada vez mais visitantes. Bernardo, com sua expertise em gestão, havia otimizado os processos do ninho, permitindo que mais pessoas fossem beneficiadas. Ele implementou um sistema de rodízio para que os próprios artesãos pudessem gerenciar a loja em determinados dias, fortalecendo o senso de pertencimento e responsabilidade. Clara, por sua vez, desenvolveu novos workshops focados em técnicas ancestrais e na valorização da cultura local, transformando o ninho em um verdadeiro polo de preservação e inovação. A sinergia entre eles era inegável e o amor que os unia transbordava para cada aspecto do projeto. A casa de Clara, agora também o lar de Bernardo, tornou-se um refúgio de paz. Dona Lúcia, com sua saúde estabilizada e o espírito revigorado, era a matriarca amorosa que observava tudo com um brilho nos olhos. Ela se deliciava com as conversas à mesa, os planos para o futuro e a alegria contagiante que seus filhos irradiavam. Sua presença era um lembrete constante da beleza da simplicidade e da força dos laços familiares. Um dos maiores legados do ninho de ideias não era apenas o sucesso financeiro dos empreendedores, mas a transformação social que ele promovia no bairro. Ruas antes esquecidas ganhavam vida com a movimentação de pessoas,
Novos pequenos negócios surgiam nas proximidades do centro e o senso de comunidade se fortalecia a cada dia. O bairro, antes visto como periférico, começava a ser reconhecido como um exemplo de desenvolvimento local e sustentável. Em uma noite tranquila, após um dia exaustivo, mas gratificante, no ninho, Clara e Bernardo estavam sentados na varanda da casa, observando as estrelas. O silêncio era preenchido apenas pelo canto dos grilos e pela brisa suave. Clara encostou a cabeça no ombro de Bernardo. Quem diria, meu amor, ela sussurrou, que a maior riqueza da minha vida não estaria em ter muito, mas em ter você e tudo o que construímos juntos. Bernardo apertou-a em seus braços. E eu, Clara, que buscava a felicidade em números e, em posses, descobri que ela estava escondida na simplicidade, no propósito e no amor que você me ensinou a encontrar. Cada dia ao seu lado é um novo começo, uma nova chance de construir algo que realmente importa. O passado de luxo e solidão de Bernardo era agora uma memória distante, quase irreal. Sua vida havia sido reescrita, não com tinta de ouro, mas com as cores vibrantes da comunidade, da paixão e de um amor que havia encontrado seu verdadeiro lar na simplicidade e no compartilhamento. O futuro se estendia diante deles, promissor e cheio de possibilidades, construído sobre os alicerces sólidos de um propósito comum e de um amor que se aprofundava a cada amanhecer. O reconhecimento do ninho de ideias continuava a crescer, transcendendo as fronteiras do bairro. Reportagens em revistas especializadas em empreendedorismo social e até mesmo um documentário de curta-metragem sobre o impacto do projeto na comunidade trouxeram uma visibilidade que Bernardo e Clara nunca haviam buscado ativamente, mas que agora abraçavam como uma oportunidade de inspirar outros. O galpão estava sempre cheio, e a energia do lugar era contagiante, um testemunho vivo do poder da colaboração e do propósito. Em uma tarde movimentada, enquanto Bernardo revisava os planos para um novo programa de mentoria e Clara ajudava uma artesã a organizar sua exposição, um carro de luxo parou em frente ao ninho. Dele desceu um homem em um terno impecável, com um ar de quem pertencia a outro mundo. Era Dr. Almeida, um antigo colega de conselho de Bernardo, um dos poucos que havia mantido uma comunicação esporádica após a falência. Dr. Almeida entrou no galpão, seu olhar percorrendo o ambiente com uma mistura de curiosidade e surpresa. Ele encontrou Bernardo em meio a caixas de produtos e conversando animadamente com um jovem empreendedor. A cena era tão diferente do que ele esperava que por um instante hesitou. Bernardo, ele chamou, a voz um pouco incerta. Bernardo se virou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto ao reconhecer o antigo colega. Almeida, que surpresa agradável! O que o traz por aqui? A conversa que se seguiu foi reveladora. Dr. Almeida expressou sua admiração pelo que Bernardo havia construído, mas também uma perplexidade velada. É impressionante, Bernardo. Ver você aqui, neste ambiente, é uma mudança e tanto. Confesso que muitos de nós pensamos que você jamais se reergueria depois de tudo. Bernardo riu, um riso leve e desprovido de amargura. Reerguer, Almeida. Eu não me reergui. Eu renasci. Aquela vida era uma construção vazia, sem alicerces. Aqui, neste lugar, com a Clara e com esta comunidade, eu encontrei o que realmente importa. Encontrei um propósito que o dinheiro jamais poderia comprar. Ele gesticulou para o ambiente vibrante ao redor. Cada sorriso de um artesão que vê seu trabalho valorizado. Cada história de sucesso de um empreendedor que começou aqui. Isso é o meu verdadeiro lucro. Clara se aproximou, oferecendo um café a Dr. Almeida, que a cumprimentou com respeito. Ela observava Bernardo, sentindo um orgulho imenso. Ele não estava apenas falando sobre uma mudança, ele a personificava. Não havia mais a necessidade de provar nada a ninguém, apenas a satisfação de viver de acordo com seus valores. Dr. Almeida passou um tempo no ninho, conversando com os artesãos, observando a dinâmica do lugar.
Ele viu a paixão nos olhos de Clara, a dedicação de Bernardo e a gratidão das pessoas. Ao se despedir, sua expressão era de admiração sincera. Bernardo, ele disse, apertando a mão do amigo, você realmente encontrou algo especial aqui, algo que muitos de nós ainda estamos procurando. Depois que Dr. Almeida partiu, Clara e Bernardo se abraçaram, observando o sol se pôr através das grandes janelas do galpão. Ele parecia diferente, Clara comentou. Ele viu algo que não se compra, Clara. Bernardo respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Ele viu a verdadeira riqueza, e eu sou grato por tê-la encontrado ao seu lado. Aquele encontro, que poderia ter sido um momento de nostalgia ou arrependimento, apenas serviu para reafirmar a certeza de que haviam escolhido o caminho certo, um caminho pavimentado com amor, propósito e a força de uma comunidade que eles ajudaram a construir. A visibilidade crescente do Ninho de Ideias trouxe não apenas mais visitantes e clientes, mas também uma responsabilidade maior. Pedidos de consultoria e convites para palestras em outras comunidades e até mesmo em universidades começaram a chegar, interessados em replicar o modelo de sucesso. Bernardo e Clara, embora lisonjeados, eram cautelosos. Eles sabiam que a essência do Ninho residia em sua conexão profunda com o bairro e em sua abordagem orgânica e humana. Replicar isso exigiria mais do que apenas um manual de operações. Exigiria paixão e um compromisso genuíno com as pessoas. Em vez de expandir fisicamente para outros locais, eles decidiram aprofundar suas raízes onde estavam. A ideia de criar um programa de capacitação mais formal, uma espécie de academia Ninho, começou a tomar forma em suas conversas noturnas. O objetivo seria oferecer cursos mais aprofundados em diversas áreas, desde técnicas avançadas de artesanato e design até gestão financeira básica e marketing digital para pequenos negócios. A visão era empoderar os empreendedores com ferramentas para que pudessem não apenas sobreviver, mas prosperar e inovar. Dona Lúcia, que agora participava ativamente das reuniões de planejamento, ofereceu a ideia de incluir aulas de culinária tradicional, resgatando receitas e histórias do bairro, transformando o alimento em mais uma forma de expressão cultural e fonte de renda. A sugestão foi recebida com entusiasmo por Clara e Bernardo, que viram nela a oportunidade de fortalecer ainda mais a identidade local do projeto. Os preparativos para a Academia Ninho foram intensos. Bernardo usou sua experiência em planejamento estratégico para estruturar os cursos, enquanto Clara, com sua sensibilidade e rede de contatos, recrutou instrutores voluntários, muitos deles os próprios artesãos e empreendedores mais experientes do Ninho. Eles também buscaram parcerias com instituições de ensino e pequenas empresas locais, que pudessem oferecer estágios ou oportunidades de mentoria aos alunos. A inauguração da Academia Ninho foi um evento emocionante. O antigo depósito, nos fundos do galpão, havia sido reformado e transformado em salas de aula e oficinas, com equipamentos doados e muito trabalho voluntário. A primeira turma era composta por jovens do bairro que sonhavam em empreender, donas de casa que queriam transformar seus hobbies em negócios e até mesmo alguns idosos que buscavam novas habilidades e um propósito. No discurso de abertura, Clara falou sobre a importância de investir no potencial humano e na riqueza, que reside na criatividade e na colaboração. Bernardo, ao seu lado, destacou que a verdadeira prosperidade não era medida em lucros, mas na capacidade de transformar vidas e construir um futuro mais justo e equitativo. Ele olhou para Clara, para Dona Lúcia, sentada na primeira fila com um sorriso orgulhoso, e para os rostos esperançosos dos alunos. Aquele dia marcou um novo capítulo para o Ninho de Ideias e para a vida de Clara e Bernardo. Eles não eram mais apenas os gestores de um centro de apoio, mas os arquitetos de um futuro, semeando conhecimento e esperança em sua comunidade. O amor que os unia era a força motriz por trás de cada iniciativa, e a certeza de que estavam no caminho certo era a maior recompensa, uma riqueza que se multiplicava a cada vida que tocavam. O primeiro ciclo da Academia Ninho
foi um sucesso, retumbante. As salas de aula, antes um depósito empoeirado, agora ecoavam com o som de máquinas de costura, o aroma de ervas culinárias e o burburinho de discussões sobre estratégias de vendas. Os alunos de todas as idades absorviam o conhecimento com avidez, transformando ideias em protótipos e sonhos em planos concretos. Histórias de sucesso começaram a surgir. A jovem que abriu sua própria loja online de bijuterias, o aposentado que transformou seu hobby de marcenaria em um pequeno negócio de móveis sob medida e a turma de culinária que passou a fornecer quitutes para eventos locais. Clara, Bernardo observavam tudo com um misto de orgulho e admiração. Cada conquista dos alunos era uma vitória pessoal para eles, uma validação de que o caminho escolhido era o certo. As manhãs no ninho eram agora ainda mais dinâmicas, com a integração da academia à rotina do centro de apoio. Os formandos, muitas vezes, se tornavam mentores para as novas turmas, criando um ciclo virtuoso de aprendizado e colaboração que fortalecia ainda mais os laços comunitários. Em casa, a vida de Clara e Bernardo era um porto seguro. As noites eram dedicadas a longas conversas sobre o futuro do ninho, a desafios e a novas ideias. Dona Lúcia, sentada na poltrona, ouvia atentamente, ocasionalmente oferecendo um conselho sábio ou uma anedota de sua própria vida. A presença dela era um lembrete constante da força da família e da importância de manter os pés no chão, mesmo diante de tanto sucesso. A reputação do Ninho de Ideias como um farol de empreendedorismo social e desenvolvimento comunitário continuava a crescer. Artigos em jornais nacionais e convites para eventos importantes chegavam com frequência. Em uma dessas ocasiões, Bernardo foi convidado a discursar em um fórum de inovação social em uma grande capital. Ele hesitou por um momento, lembrando-se de sua vida anterior, onde tais eventos eram palco para exibir poder e riqueza. Mas Clara o encorajou. Vá, meu amor, conte a nossa história. Mostre a eles que a verdadeira inovação está em cuidar das pessoas e construir pontes. No palco, diante de uma plateia de empresários e investidores, Bernardo não falou de números ou de estratégias complexas. Ele falou sobre o cheiro de pão fresco que vinha da padaria do bairro, sobre o sorriso de Dona Lúcia, sobre a resiliência dos artesãos e sobre o amor que encontrou em Clara. Ele descreveu o ninho não como um negócio, mas como um ecossistema de sonhos, onde a moeda mais valiosa era a confiança e o propósito. Sua voz, antes acostumada a termos financeiros, agora ressoava com a paixão de quem havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Ao retornar, Clara o esperava com um abraço apertado. Você foi incrível, ela disse. Você não apenas falou, sobre o ninho você o personificou. Bernardo sorriu, segurando a mão dela. Eu só consegui porque você me mostrou o caminho, Clara. Você me ensinou que a vida é muito mais do que acumular. É sobre compartilhar, sobre construir, sobre amar. E cada dia ao seu lado é a maior riqueza que eu poderia desejar. O Ninho de Ideias não era mais apenas um galpão reformado. Era um testemunho vivo de que a adversidade pode ser o terreno fértil para o florescimento de algo extraordinário. E no coração desse florescimento, Clara e Bernardo, unidos por um amor profundo e um propósito compartilhado, continuavam a escrever sua história, um capítulo de cada vez, com a certeza de que a maior aventura da vida era a de construir um mundo melhor, um tijolo de afeto e esperança por vez. Anos se passaram desde a inauguração da Academia Ninho, e o que começou como um refúgio para artesãos e um projeto de recuperação para Bernardo havia se transformado em um modelo de desenvolvimento comunitário reconhecido nacionalmente. O Ninho de Ideias não era mais apenas um galpão. Era um ecossistema vibrante com suas próprias lojas, uma cafeteria que servia os quitutes da turma de culinária e um calendário repleto de eventos culturais e feiras de artesanato que atraíam visitantes de todas as partes da cidade e até de outros estados. Clara e Bernardo, agora com uma rotina mais estabelecida, dividiam as responsabilidades com uma equipe dedicada, muitos deles ex-alunos da academia,
que haviam crescido dentro do projeto. Eles haviam se tornado mentores de outros empreendedores sociais, viajando ocasionalmente para compartilhar suas experiências, mas sempre com a certeza de que o coração do Ninho batia forte em seu bairro. A ideia de expandir fisicamente para outros locais havia sido substituída pela de exportar o conhecimento, oferecendo consultoria e apoio à distância para comunidades que desejavam replicar o sucesso, mas adaptado às suas próprias realidades. A casa de Clara e Bernardo, com Dona Lúcia sempre presente, era o epicentro de sua vida pessoal. As paredes, antes decoradas com as lembranças de uma vida mais simples, agora exibiam também as obras de arte dos artesãos do Ninho, presentes de gratidão que contavam a história de tantas vidas transformadas. As noites eram um refúgio de paz, repletas de conversas, risadas e o calor de uma família que se construiu sobre alicerces de amor e resiliência. Dona Lúcia, com seus cabelos brancos e um sorriso sereno, observava seus filhos com a satisfação de quem via um sonho se concretizar. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque do bairro, um lugar que antes era negligenciado e que agora florescia com árvores plantadas pela comunidade e bancos novos feitos pelos marceneiros do Ninho, Bernardo parou e olhou para Clara. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados e rosados, refletindo em seus olhos. "Sabe, Clara", ele começou, a voz suave, "às vezes eu paro e penso em tudo o que aconteceu. Naquele dia em que cheguei ao seu portão, sem nada, sem rumo. Eu jamais imaginaria que a falência me levaria à maior riqueza da minha vida." Ele apertou a mão dela. "Você me deu não apenas um lar, mas um propósito. Você me ensinou a ver o mundo com outros olhos, a valorizar o que realmente importa." Clara sorriu, seus olhos marejados. "E você, Bernardo, me mostrou que a coragem de recomeçar pode transformar não apenas uma vida, mas uma comunidade inteira. Juntos construímos algo que vai muito além de nós." Ela o abraçou, sentindo a batida de seu coração. "E o melhor de tudo é que essa história ainda está sendo escrita, não é?" Bernardo a beijou com ternura. "Com certeza, meu amor. E mal posso esperar pelos próximos capítulos. Talvez em breve, com mais alguns pequenos personagens correndo por aqui", ele disse, com um brilho nos olhos e um sorriso que deixava claro o desejo de expandir ainda mais a família que construíram com tanto carinho. A vida para eles era uma tapeçaria de momentos, tecida com fios de amor, trabalho e a certeza de que a maior herança que poderiam deixar era um mundo um pouco mais justo e cheio de esperança. O desejo de Bernardo de expandir a família não demorou a se concretizar. Alguns meses após aquela conversa no parque, a notícia de que Clara estava grávida trouxe uma nova onda de alegria e excitação para a casa e para todo o Ninho de Ideias. Dona Lúcia, radiante, começou a planejar o enxoval com a mesma dedicação com que cuidava do jardim, e os artesãos do Ninho se voluntariaram para criar peças únicas para o bebê, desde um berço de madeira entalhada até roupinhas de algodão orgânico tingidas naturalmente. A gravidez de Clara foi um período de doçura e antecipação. Bernardo, que antes se via como um homem de negócios implacável, revelou-se um parceiro atencioso e carinhoso, sempre preocupado com o bem-estar de Clara e do futuro bebê. Ele lia livros sobre paternidade, pesquisava sobre os cuidados com recém-nascidos e até mesmo participava das aulas de preparação para o parto com um entusiasmo que surpreendia a todos. A vida no Ninho continuava a todo vapor, mas agora com um novo propósito, uma nova luz. O nascimento de Sofia, uma menina de olhos curiosos e um sorriso que derretia corações, transformou completamente a dinâmica da casa e do centro. O choro do bebê, antes uma novidade, tornou-se a melodia mais doce. O Ninho de Ideias ganhou uma mascote, e Sofia era mimada por todos, passando de colo em colo entre os artesãos e os alunos da academia. Sua presença era um lembrete constante da vida que florescia, da esperança que se renovava e do amor que se multiplicava. Clara e Bernardo conciliavam a maternidade e a paternidade
com as responsabilidades do ninho de forma exemplar. Eles criaram um pequeno espaço para Sofia no escritório, onde ela podia brincar enquanto eles trabalhavam. As reuniões eram ocasionalmente interrompidas por um riso de bebê ou um pedido de colo, e essas interrupções eram recebidas com carinho, por todos. A comunidade, que já os via como líderes, agora os admirava ainda mais como pais, testemunhando o equilíbrio que haviam encontrado entre a vida pessoal e o propósito profissional. Em uma noite, enquanto Sofia dormia tranquilamente, em seu berço, e Dona Lúcia preparava um chá na cozinha, Clara e Bernardo estavam sentados na sala em um silêncio confortável. Bernardo segurava a mão de Clara, traçando círculos suaves em sua pele. É incrível, não é? Clara sussurrou, quebrando o silêncio. Como a vida nos surpreende. Eu nunca imaginei que teria tudo isso. Uma família, um amor como o nosso e um trabalho que transforma vidas. Bernardo olhou para ela, seus olhos cheios de uma gratidão profunda. Eu também não, meu amor. Eu achava que sabia o que era sucesso, o que era felicidade, mas tudo o que eu tinha antes era vazio. Foi preciso perder tudo para encontrar o verdadeiro significado de ter. E ter você, ter a Sofia, ter Dona Lúcia, ter o ninho. Isso é a maior fortuna que um homem pode desejar. Ele a abraçou, sentindo o calor do corpo dela e a paz que a presença de Sofia trazia. O passado de luxo e solidão era agora uma sombra distante, completamente ofuscada pela luz de sua nova vida. O futuro, com Sofia crescendo e o ninho de ideias continuando a florescer, prometia ser uma jornada de descobertas, desafios e, acima de tudo, de um amor que se aprofundava a cada novo amanhecer, construindo uma história que era, em sua essência, um hino à resiliência e à capacidade humana de recomeçar e florescer. Sofia cresceu em meio aos cheiros de madeira, argila e café fresco do ninho de ideias. O galpão vibrante era seu playground, e os artesãos, seus tios e tias honorários. Aos 5 anos, ela já corria pelos corredores conhecendo cada canto, cada rosto, e muitas vezes ajudava nas oficinas, misturando tintas ou entregando ferramentas com uma seriedade adorável. Sua risada ecoava entre as bancadas, um lembrete constante da alegria e da vida que o projeto gerava. O ninho havia se solidificado como um pilar da comunidade, um farol de esperança e oportunidade. A Academia Ninho formava turmas anualmente, e muitos de seus egressos abriam seus próprios negócios, alguns até mesmo estabelecendo-se nas proximidades, criando um pequeno polo de empreendedorismo local. A demanda por produtos artesanais e por consultoria em desenvolvimento comunitário era tão grande que Clara e Bernardo, com o apoio de sua equipe crescente, decidiram que era hora de dar um passo adiante. A prefeitura, vendo o sucesso e o impacto social do ninho, ofereceu a eles um antigo mercado municipal abandonado, um espaço muito maior e mais central, com a condição de que o revitalizassem e o transformassem em um centro cultural e comercial ainda mais abrangente. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Significava uma expansão considerável, mais responsabilidade e a necessidade de levantar fundos para a reforma e adaptação. Bernardo, com sua expertise em finanças, mergulhou nos números, elaborando planos de viabilidade e buscando investidores sociais. Clara, por sua vez, organizava reuniões com a comunidade, garantindo que o novo projeto mantivesse a essência colaborativa e inclusiva do ninho original. A decisão não foi fácil. Havia o risco de perder a intimidade e o calor do galpão, de se tornar algo grande demais e impessoal. Dona Lúcia, como sempre, foi a voz da sabedoria. Crescer não significa perder a alma, meus filhos. Significa ter mais espaço para semear. Se o coração de vocês continuar aqui, neste propósito, o ninho pode ser do tamanho que for, ele nunca perderá sua essência. Suas palavras trouxeram a clareza de que precisavam. Com o aval da comunidade e o apoio de novos parceiros, o projeto de revitalização do antigo mercado começou. Foi um período de intensa dedicação, com Bernardo e Clara dividindo-se entre a gestão do ninho atual e o planejamento da nova fase.
Sofia, com sua curiosidade infantil, acompanhava os pais nas visitas ao canteiro de obras, imaginando como seriam as novas lojas e espaços de convivência. A inauguração do Ninho de Ideias Mercado Cultural foi um evento grandioso, com a presença de autoridades, imprensa e, o mais importante, de toda a comunidade. O antigo mercado, antes em ruínas, agora era um espaço moderno e acolhedor, com estandes para artesãos, uma praça de alimentação com culinária local, um palco para apresentações culturais e salas de aula mais amplas para a academia. Era um testemunho visível do que a colaboração e a visão podiam construir. No discurso de inauguração, Bernardo, com Sofia em seus braços, olhou para Clara, que estava ao seu lado, e para Dona Lúcia, que sorria emocionada na primeira. Filá. Este lugar, ele disse, sua voz embargada, não é apenas um mercado, é um sonho coletivo. É a prova de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. E eu sou grato por ter encontrado o meu maior tesouro, não em cifras, mas no amor da minha família, e no propósito que construímos juntos, tijolo por tijolo, coração por coração. Clara apertou a mão de Bernardo, sentindo a plenitude daquele momento. O caminho havia sido longo e cheio de reviravoltas, mas cada passo, cada desafio, os havia levado a um lugar de profunda realização. O ninho era mais do que um projeto, era o legado de um amor que floresceu na adversidade, transformando não apenas suas vidas, mas o tecido de uma comunidade inteira. E com Sofia crescendo em meio a essa tapeçaria de sonhos, o futuro parecia ainda mais brilhante e cheio de promessas. A mudança para o Ninho de Ideias Mercado Cultural marcou uma nova era de prosperidade e efervescência. O antigo galpão, embora ainda ativo como centro de produção e incubadora para novos talentos, agora era um complemento ao novo e grandioso espaço. O mercado cultural se tornou rapidamente um ponto de referência na cidade, atraindo não apenas os moradores do bairro, mas também turistas e entusiastas da cultura e do artesanato. A praça de alimentação estava sempre cheia,